Caridade. Haverá tema mais importante que esse? Caridade. Esse é o assunto de hoje. Nos evangelhos, nesse momento, nessa citação, nessa passagem que nós estudamos hoje, Jesus instrui os discípulos quando os envia ao mundo, as suas missões, as suas tarefas. E ele diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Lá em Mateus 10, versículo 8. Nós vivemos, apesar de todas as extensas e intensas orientações de profetas luminares e do próprio Jesus, nós vivemos numa sociedade baseada na idolatria. E um dos grandes males que a idolatria faz a gente é pintar de perfeição os evoluídos espiritualmente. Diante disso, o resultado imediato em todos nós é santidade, caridade, fraternidade. É inalcançável para nós. Requer uma perfeição que nós nunca vamos alcançar. Isso é o nosso imobilismo, esse é o nosso atoleiro. É por isso que nós estamos parados ainda, estagnados ainda em nossa evolução espiritual. Será? Nos cabe pensar a respeito disso. Será que caridade é perfeição? Talvez não. Talvez a gente consiga perceber o que é essa caridade. Caridade, segundo a etimologia da palavra, é a capacidade de ter as pessoas como caras ao nosso coração. Caridade, então, é amor. E por que a caridade seria tão fantástico caminho à nossa evolução? Segundo Emmanuel, o amor e a sabedoria são as duas asas que nos elevarão até o reino dos céus. E como alcançar? Qual é o exercício básico para se alcançar a sabedoria e o amor? Pense. Vamos pensar juntos. O instrumento fundamental, o caminho fundamental da nossa vida, segundo diversos mestres e confirmado por Jesus, é a regra de ouro, que diz: faça ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Há uma maravilhosa confluência nesse ponto com a ciência, a psicologia, que nos vem falar que a empatia é uma grande conquista de amadurecimento. O que a ciência chama de empatia, a religião chama de compaixão, mas na verdade é estar junto, é sentir junto, é colocar-se no lugar do outro. E por quê? Como se dá esse mecanismo? Que ganhos existem por trás da empatia? Em primeiro lugar, é fundamental compreender que todo mal humano, toda violência, todo erro tem como matriz, tem como origem comum o egoísmo. É o orgulho e o egoísmo que nos fazem impor o nosso ponto de vista ao outro, considerar, hierarquizar, dar importância apenas para o que é meu, para o que é eu. É a idolatria do eu.
essa sair, cada avanço, cada porta que nós colocarmos nessa muralha de idolatria do eu, que nos permita sair um pouco do ego e buscar outras posições, outros pontos de vista, outros lugares de ver o mundo, serão ganhos maravilhosos para nós. E a empatia, o que faz, é exatamente isso. É nos colocarmos no lugar, nos colocarmos em outras posições, vermos o mundo de outra forma. Então, do ponto de vista da sabedoria, há um enorme ganho porque a sabedoria, a verdade que nos libertará, não pode ser fruto de um único ponto de vista, só dos brancos, só das mulheres, só dos ocidentais. Claro que não. É do conjunto das visões que nós alcançaremos a verdade. Mas como nós alcançaremos esse conjunto das visões? Duas saídas, basicamente. Ou fazemos pelo Espírito, aprendendo a nos colocar no lugar do outro, ou fazemos pela carne, que é a reencarnação nas diferentes posições existenciais da vida. Então, esse é o grande caminho da sabedoria, essa asa preciosa que nos um dia vai colaborar, vai ser fundamental para a nossa ascensão espiritual. A outra é o amor. E é claro que a compaixão nos aproxima, nos faz ir além dos arremedos de amor que nós cultivamos. O culto ao corpo é amor? Ainda não é, mas é um caminho. O culto à consanguinidade é amor? Ainda não é, mas minha mãe e meus irmãos são aqueles que fizerem a vontade do meu Pai. Nós, pelo sexo, vamos nos colocando no lugar do outro, pela consanguinidade frente aos nossos amores, aos nossos filhos, às nossas esposas, aos nossos maridos, a gente vai crescendo nesse círculo. As famílias maiores vão ajudando-nos a nos colocarmos no lugar de mais pessoas. A amizade, a identidade com pessoas da nossa raça, do nosso time, da nossa cidade, da nossa nacionalidade, tudo isso vai ampliando quantitativamente, mas só a compaixão vai fazer com que ampliemos o nosso senso de fraternidade qualitativamente também. Para isso, Jesus, ao nos ensinar a dizer todos os dias Pai Nosso, já promove uma fantástica revolução, porque nos situa lado a lado, filhos, irmãos, familiares de toda a humanidade. Mais do que isso, de toda a criação na Terra, e mais do que isso, de toda a criação universal. Na razão, nós já podemos entender isso se nós viermos do átomo ao arcanjo. Nós somos irmãos de tudo no universo. Mas no coração, nós sentiremos cada vez mais isso pelos nossos exercícios de fraternidade. Aprendamos-nos, disponhamos-nos a aprender no dia a dia essa fraternidade, cuidando de plantas, cuidando de animais. A cada palavra que formos emitir ao outro, pensemos como o outro vai ouvir isso. A cada ato nosso,
busquemos a compreensão da repercussão que isso vai dar em cada pessoa. E assim, gradativamente, nós iremos expandir a nossa consciência e a nossa fraternidade, estabelecendo laços, estabelecendo pontes onde havia abismos, integrando essa disputa de egos, essa disputa de eus, e fazendo isso se transformar no nós, na fraternidade, no conjunto, na família universal, no somos todos um. No fundo, somos todos um. E isso é a grande finalidade, é o que vai nos integrar em amor e em sabedoria ao reino dos céus. Assim seja, meu amigo, que nós caminhemos e caminhemos juntos, porque é só isso que Deus quer de nós. Não quer a perfeição, mas quer a boa vontade de caminhar. Até a próxima!